Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Os paroleiros estão de volta nessa quinta-feira, nessa parte 2 da parola de número 101, a terceira dentro do tema O que é a Igreja, nessa semana, falando especificamente sobre o tema A Igreja é Embaixada, com a participação mais que especial do nosso 04, falando diretamente dos seus estúdios home office, São Paulo, capital, substituindo temporariamente aqui o nosso amigo Wilsinho, que está em missão lá no Rema. Chan, obrigado mais uma vez pelo convite. É um privilégio para a gente ter você aqui. E eu tenho certeza que nós vamos ter que negociar com o Wilsinho muito bem conversadinho esse negócio de temporário, viu? Não sei, não. Obrigado, Arthur. Obrigado, Paulinho, mais uma vez por estar participando com vocês. É um privilégio mesmo. Vamos lá. Meninos, no primeiro bloco nós falamos a respeito de um pouquinho do que é ser embaixada, do papel do embaixador, né? Fizemos uma introdução sobre o tema. Mas eu acho que nesse segundo bloco aqui eu queria direcionar a nossa conversa no seguinte aspecto. Quando a gente fala que a embaixada ela é uma representação do reino dos céus, a gente precisa aprofundar um pouquinho sobre o que é esse reino. Quem do que se trata esse reino, quais são as regras desse reino. E aí eu trago da memória a pregação de João Batista no deserto, né? A primeira palavra profética depois de 400 anos de silêncio do período intertestamentário, lá terminado com Malaquias, e aí aparece João Batista no deserto, preparando o caminho para o Senhor, e ele vem com uma mensagem muito simples lá no deserto. Ele dizia a seguinte coisa: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Bom, quando a gente escuta essa fala de João Batista, já entendemos que o primeiro pilar desse reino é o arrependimento, né? O primeiro valor que está incrustado no reino dos céus é o arrependimento. Arrependimento de uma vida de pecado, arrependimento de uma vida separada de Deus, enfim. O arrependimento a gente pode considerar que é uma porta de entrada, não só para a igreja, mas também para o reino, porque tem muita gente que acaba frequentando uma igreja sem uma vida de arrependimento também, né? Valeu, Paulinho. Pode pegar, Xan. Pode pegar. Eu creio que é exatamente isso, né? O arrependimento é mudança de comportamento, né? Se não é só um mal-estar que a pessoa teve momentâneo, né? Mas o arrependimento é uma mudança de comportamento em que eu tinha um comportamento da maneira do mundo e agora eu vou começar a ter o comportamento da maneira de Deus, né? Você citou aí, né, o Malaquias para o aparecimento de João Batista. O interessante é que o livro de Malaquias seria a última mensagem profética de Deus para a nação, né? E é exatamente uma chamada de atenção. O livro inteiro, Deus fala assim: vocês dizem que eu não amo vocês, eu escolhi Jacó e não Esaú. Deus está mostrando: eu amo vocês, eu escolhi foi vocês. Depois ele vai falar assim: mas vocês dizem que eu sou pai e não me tratam como pai, dizem que eu sou Senhor e não me dão a honra como Senhor. Deus chega a falar, além de esfregar o excremento no rosto do povo, fala assim: era melhor que a porta tivesse fechado. É forte o que Deus fala. Então você vê assim, a última palavra é uma palavra dura. Vocês precisam mudar, vocês vão se arrepender. Quando chega João Batista, ele já vem anunciando, né? Vocês são 400 anos sem ouvir, e quando chega, também é uma palavra dura. Então o evangelho, ao contrário do que muitas vezes é pregado, ele não é só ele é uma palavra de amor, mas que vai exigir uma mudança. E quando esse reino chega, as pessoas acham que é tudo por obrigação. Não, é pelo próprio Espírito de Deus que vai nos convencendo, que vai transformando a gente. A gente só tem que dar os passos de fé
sobre a palavra e sobre a direção de Deus. Então, esse reino, ele começa a ser construído dentro de nós. Primeira coisa, agora eu tenho um Senhor. Agora eu não faço mais as coisas da maneira que eu fazia antes. Eu tenho um Senhor sobre a minha vida. Uma das coisas que eu gosto bastante em Paulo, os apóstolos, eles se colocavam até como escravo. A palavra que eles usam é escravo. E a gente hoje, na igreja, tem igrejas que usam a palavra, eu sou voluntário. Né? É completamente diferente de escravo. O voluntário, ele faz se ele quer. O escravo, ele faz porque ele obedece o seu amo. Mas, na realidade, a gente sabe que a gente obedece é por amor. Então, esse reino, quando ele começa a ser instituído dentro de nós, na realidade, é tudo novo. Qualquer pessoa que aceita Jesus, tem gente que... Eu, por exemplo, eu não sabia que existia um mundo espiritual. Para mim, se tornou algo novo. Eu não tinha a sensação de salvação. Eu tive através desse novo reino, disso entrando. E aí, o que eu quis saber? Eu falei, olha, eu não sei, né? Não sei se aconteceu isso com vocês, mas tinha pecados que eu deixei de cometer e eu não sabia o porquê que eu deixei. Eu só sentia que era errado. Mas depois você vai lendo, na Constituição que rege esse reino, está escrito lá. E aí a gente começa a entender. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é conhecer essa Constituição, para que esse reino vai tomando uma amplitude cada vez maior dentro de cada um de nós. Então, esse reino, ele é espiritual, tanto que em Romanos vai dizer, não é comida e nem é bebida, né? Deixa eu ler aqui, que eu sei, eu estava com ele hoje na cabeça, porque o reino de Deus não é comida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus é o Espírito Santo dominando o nosso interior. E vai ter justiça, paz e alegria regendo nós. Isso é todo mundo que aceitou Jesus, aí não foi só comigo. Eu senti uma paz que excedia todo entendimento. Eu era a mesma pessoa fisicamente, mas por dentro já era uma nova pessoa. Agora, olha só, deixa eu partir de dois pressupostos, mas só complementar algo em cima desse texto que o Xandão usou de Romanos. Justiça, paz e alegria. Justiça é a própria palavra, né? Isso no Antigo Testamento, ok, nós estamos em Romanos, nós estamos no texto grego, mas no Antigo Testamento, no Salmo 119, a gente tem, se não me engano, 11 variantes da palavra Torá, né, que nós traduzimos assim pobremente como lei. Mas uma dessas variantes é a palavra justiça, né? Então, se tem justiça, tem paz e alegria, é o que a palavra está pressupondo. Se tem a palavra, tem paz e tem alegria. Nós terminamos o primeiro bloco, eu falei de Atos 9:31, quando os discípulos pregavam a palavra no meio da perseguição e tinham paz, e a igreja crescia. A paz como fruto da justiça, a paz como fruto da palavra. Né? E se eu estou cumprindo o meu ministério e estou em paz, claro que eu estou alegre. Né? É o efeito dominó, né, da vivência do reino. Deixa eu falar de duas perspectivas aqui. Primeiro, eu gosto muito de diferenciar, Xandão vai lembrar, porque isso é algo que eu tenho como entendimento há muito tempo, e quando a gente estava junto lá em São Paulo, 2004, 5, 6, 7, eu devo ter falado isso algumas vezes, né? Arthur vai se lembrar disso também. Eu gosto de diferenciar reino de Deus e reino dos céus. São duas... Você percebe que a pregação de João Batista, né, que é a primeira pregação do evangelho, antes mesmo do verbo que se fez carne, né, do evangelho encarnado, a pessoa de Cristo começar o seu ministério, João Batista já pregava o evangelho, e a primeira pregação do evangelho foi: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João Batista, ele falava de uma cadeia de valores celestiais na terra, né? Mas Jesus, quando começa a lançar as suas parábolas, ele fala acerca de reino de Deus. O que é reino de Deus? Reino de Deus é a vivência dos valores dos céus aqui e agora. Tanto que
O próprio Senhor Jesus, ele ensina na oração modelo, aquela que a gente apelidou de Pai Nosso, a dizer: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Venha o teu reino não pressupõe a vinda de um espaço geográfico para o crente se esconder. Venha o teu reino pressupõe a clareza dos princípios e dos valores que regem o céu sendo transmitidos nesta terra e vivenciados nessa terra. Então, o venha o teu reino pressupõe, governa sobre a minha vida. É o que o Xandão acabou de dizer. Eu tenho um Senhor. Né? Eu não tenho apenas um Salvador. Eu tenho um Senhor. Né? O Salvador e o Senhor vêm junto no combo. Não é separado. Quando eu confesso Jesus, não tem como eu confessar Jesus apenas Salvador. Eu confesso também o meu dono. Eu confesso também aquele que vai reinar sobre a minha vida. Então, o reino de Deus, reino dos céus é um lugar, né? Mas o reino de Deus é uma condição. É a condição de aqui e agora eu estar sendo governado pelo Senhor, né? E a segunda realidade é a realidade de que se há um reino, há um rei, né? No finalzinho do Evangelho de João, capítulo 18, eu costumo dizer que Pilatos, ele rola a bola para Jesus fazer uma confissão forçada e Pilatos ser obrigado a libertá-lo. Jesus chega para ele, ali pelo verso 35 do capítulo 18, Pilatos chega para ele e fala assim: estão dizendo que você é rei mesmo? Né? Eu fico pensando assim, o Pilatos até dando uma piscadinha, falando: cara, rolei a bola para você, é só dizer que não e acaba o rolo. Né? É só dizer que não. Pega a deixa, Jesus, pega essa deixa. E era só Jesus dizer que não, e Pilatos ia falar: ó, vocês estão acusando um cara do que vocês estão acusando ele está dizendo que não, eu tenho poder de julgamento aqui agora, e eu vou acreditar nele, eu boto ele livre, né? Pilatos rola a bola para Jesus e diz: estão dizendo que você é rei, é verdade? Né? E o Jesus fala: é verdade sim. Aí o Pilatos fala: não! Mas Jesus fala: sim, eu sou rei, foi para isso que eu nasci, foi para isso que eu vim para o mundo. Quer dizer, quando Jesus nasce, ele é anunciado como rei. Vocês se lembram de todo aquele rolo de Herodes, quando fica sabendo que nasceu o rei dos judeus, né? Comecinho do Evangelho de Lucas. Ele nasce como rei. Agora, no final do ministério corpóreo dele, né, antes da sua morte e ressurreição, ele está dizendo: sim, eu nasci como rei, eu vivi como rei, porque eu vim pregar o reino, e agora eu vou morrer como rei. Foi para isso que eu vim, isso que eu cumpri, né? E ele diz: e eu vim, está lá, acho que pelo versículo 37 de João 18, eu vim para que em meu nome seja pregada a justiça, seja pregado arrependimento, seja pregada a remissão dos pecados, né? Então, esse reino de justiça, essa vivência da justiça em nome do Senhor, né? Essa adoção de princípios e valores pressupõe a vivência do reino de Deus nessa terra, né? Esse é o compromisso do discípulo, da discípula, esse é o compromisso da igreja, e essa é a perspectiva desse reino nessa terra, Arthur. Sim, inclusive até o próprio texto de 2 Coríntios 5, quando eu abri, o apóstolo Paulo, continuando o versículo 20, ele vai falar assim: em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. É um ministério de reconciliação, né? O apóstolo Paulo dizendo assim: olha, em nome de Cristo eu rogo a vocês, ou seja, eu imploro, eu peço com muita intensidade, né? Reconciliem-se com Deus, arrependam-se, né? E eu quero puxar um gancho de um outro texto que fala também sobre o reino de Deus aqui, e que tem tudo a ver com isso que você está falando agora, Paulinho. Que é um texto que eu escutei muitas vezes, inclusive o próprio Lucinho conversando conosco aqui sobre, que está lá em Mateus 11, 11, versículo 12, vai falar assim, o próprio Cristo vai falar assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço,
e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, a palavra original aí é violência, impetuosidade. E aí a gente pode falar aqui, então, de intensidade. Assim, para você tomar posse do reino, para você se fazer cidadão do reino, cara, não é mamãozinho com açúcar. Você negar a si mesmo não é arroz, não é teologia coach. Né? Para você tomar posse do reino, cara, você vai ter que cortar na carne, é negar a si mesmo, é abrir mão da sua vontade, do seu querer, é abrir mão daquilo que você acha que é importante, é você rasgar, muitas vezes, tudo aquilo que você viveu até hoje, e aí você escutar do próprio Cristo, olha, um novo mandamento vos dou. Daqui para frente é diferente, já não é mais. Por quê? Porque a gente escuta aquelas pessoas e a gente escuta muitas vezes que o reino de Deus é simplesmente, para você tomar posse, é simplesmente você cumprir regras, você cumprir protocolos religiosos. Ah, não, eu vou no culto no domingo, eu faço tal coisa, eu levanto as mãos na hora da adoração e, gente, tomar posse do reino é algo que vai te trazer incômodo, não vai te trazer conforto, né? Eu gosto muito de uma frase tua, Paulinho, que você fala assim, que o evangelho não tem responsabilidade com o meu conforto. O evangelho tem responsabilidade com a minha salvação. E a salvação tem tudo a ver com que eu me tornar cidadão desse reino. Então, podemos até fazer a alusão um pouquinho dessa coisa que nós estamos falando de reino, de cidadania, de investimento. E o que a gente poderia, por exemplo, usar como ilustração para o passaporte? A salvação é o passaporte para que você tenha acesso ao reino, né? E eu quero trazer aqui uma frase do Douglas Gonçalves, pastor Douglas Gonçalves, de Bragança Paulista, em São Paulo, e ele fala a seguinte coisa, que salvação não é você se salvar, é você se colocar num lugar seguro para que você possa perder a sua vida. Cara, é uma percepção completamente diferente, porque a gente muitas vezes escuta a salvação só com um lugar assim, foi colocado uma boia em você, ufa, agora eu estou salvo, agora eu estou tranquilo. Não, cara. A partir do momento que você se coloca numa condição de cidadão do reino, você não vai ficar na espreguiçadeira tomando água de coco na sombra. Porque a hora que você se torna um cidadão do reino, você volta lá para fora para buscar o que está perdido. Você se coloca numa condição de segurança para que você possa perder a sua vida. Isso é uma virada de chave para mim, muito importante, porque muitas vezes a gente tem uma visão errada do que é ser cidadão do reino. Cidadão do reino não é simplesmente uma vida de só vitória, uma vida de só conquista, uma vida de tudo funciona simplesmente 100% bem. Não. Existem muitas coisas que vão acabar acontecendo na sua vida ao longo do trajeto, mas o mais importante é, a partir do momento que você se torna um cidadão do reino, você já não vive mais para si mesmo. Porque João 3,16 diz a seguinte coisa, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O reino é um reino de doação, é um reino de doar-se, é um reino de entregar-se, não é um reino onde você vive para si mesmo. Se você se torna um cidadão do reino e você passa a viver para si mesmo, quero te dizer uma má notícia, você não é um cidadão do reino ainda, porque você ainda não entendeu o propósito daquele que é o Rei dos Reis. Eu costumo dizer, Arthur, que não existe classes de discípulos, né? Eu posso mudar a minha fala e dizer assim, não existe classe de cidadão do reino, ou é ou não é, né? Eu não sou um quase cidadão do reino, eu não sou um 99% cidadão do reino, ou eu sou ou eu não sou. Em Lucas capítulo 14, tem 3 versículos que me evidenciam isso, verso 26, verso 27 e verso 33. Verso 26, Jesus diz assim,
aquele que não deixar, ou aquele que não me amar mais do que ama seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua esposa, seu marido, não pode ser meu discípulo. No verso 27, Jesus diz, aquele que não me amar, aquele que não tomar diariamente a sua cruz, não pode ser meu discípulo. E no verso 33 ele diz, aquele que não deixar tudo por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Eu acho o máximo quando ele coloca, não pode ser, né? Dizendo, ó, não tem uma forma de você ser um discípulo em treinamento, de você ser um discípulo mais ou menos, de você ser um discípulo junior, né, um discípulo trainee, não tem, ou é ou não é, né? Ou eu sou cidadão do reino ou não sou, né? Agora, só abrindo um parêntese, né, momento contextualização. Você falou daquela frase que, vez ou outra, eu repito, né, de que a palavra de Deus ela não tem compromisso com o nosso conforto, mas ela tem compromisso com a nossa salvação, né? Às vezes eu estou pregando a mensagem dura na igreja, né? E eu gosto de repetir isso. Gente, é a palavra de Deus, tal, né? Aí uma vez alguém chegou para mim e falou, pastor, é duro quando você fala isso, essa palavra é dura. Eu falei, não, então tá bom, então eu vou substituir para você, quem sabe a palavra que eu vou usar agora se torne mais confortável, né? Alguém disse, eu não vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada, né? Ah, foi Jesus que disse. Eu acho que se você achar essa mais confortável do que a que eu falo, fique com essa. O irmão bateu nas minhas costas e falou, agora eu entendi. Fica tranquilo. Gente, vamos chegar então ao final aqui desse segundo bloco da Parola 101, a primeira da terceira temporada do canal dos Paroleiros, essa semana falando sobre a igreja como uma embaixada. Siga-nos nas nossas redes sociais, deixe um joinha aqui nesse vídeo e sabadão estaremos de volta para fechar essa roda de parola sensacional com uma palavra que com certeza vai tocar o seu coração. Um grande abraço, fiquem com Deus e até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.